Vírgula é uma pausa para respirar? É uma penitência? Ou é um conjunto de regras relacionadas à sintaxe? Quer saber? Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe Linhares, este é o canal Ponto e Vírgula e o assunto de hoje é a vírgula, a tão famosa vírgula, que é um assunto que cai em muitas provas e gera muitas dúvidas entre as pessoas. Mas eu estou aqui para comentar sobre os casos mais importantes e os casos especiais do uso da vírgula. Vamos para a primeira? Pessoal, a vírgula não é uma pausa para respirar. Respiração do relâmpago. Primeira forma. Reiki-reiki-sen. A vírgula é um conjunto de regras da sintaxe. Então o ideal é que você estude toda a gramática até chegar à vírgula. Porque você precisa aprender todas as regrinhas até chegar a esse assunto. Por isso que esse assunto é tão complexo. Mas eu estou aqui para esclarecer de uma forma fácil e prática as principais regras, os principais casos. Vamos para o primeiro? E o primeiro que eu gostaria de comentar, pessoal, é sobre o vocativo. O que é vocativo? É um chamamento, é um chamado. Pepe, já tirei a vela! Pepe! Já vou! Por exemplo, quando você está no grupo de WhatsApp e fala assim: oi pessoal! Nesse caso, pessoal, tem que colocar uma vírgula depois do oi, porque o pessoal é o vocativo. Então, sempre antes ou depois do vocativo, você deve inserir uma vírgula. Essa é uma questão obrigatória. Por exemplo, você quer paquerar uma pessoa: oi gatinha! Ele é muito perigoso. Está enganado, Curirim. Não acho ele lindo. Tudo bem, gatinha? Antes de gatinha, você colocar o quê? Uma vírgula, porque gatinha é o vocativo. Meu Deus, me ajude! Batatinha frita, 1, 2, 3. Meu Deus, vírgula, me ajude. Por quê? Porque meu Deus é o vocativo, entenderam? Pessoal, não pode haver uma vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento, que é o objeto direto ou o objeto indireto. Muita atenção a isso. Então, por exemplo, Felipe comprou um carro. Eu não posso colocar uma vírgula entre Felipe comprou, nem entre comprou e um carro. E se esses termos estiverem em ordem direta, também não pode haver vírgula. Por exemplo, Letícia e Ana foram ao shopping. Ou foram ao shopping Letícia e Ana. Nesse caso, pessoal, não pode haver vírgula em hipótese alguma. Eu não posso falar foram ao shopping, vírgula, Letícia e Ana, porque Letícia e Ana é o sujeito e é um termo essencial da oração. Resumindo, não pode haver uma vírgula entre o sujeito, o verbo e o complemento, ou seja, entre os termos essenciais da oração. Antes de eu continuar, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Assim você vai ficar sabendo sempre que saírem novos vídeos. Pessoal, agora eu vou comentar sobre o terceiro caso, que é o aposto. O aposto, ele especifica, ele explica, ele resume um termo anterior. Por exemplo, Brasília, capital do Brasil, é o paraíso dos concursos. Qual o aposto nesse caso? Capital do Brasil. Por quê? Capital do Brasil explica o que é a cidade de Brasília, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, o aposto explicativo, ele deve vir entre vírgulas. Brasília, vírgula, capital do Brasil, vírgula, é o paraíso dos concursos. Ou seja, capital do Brasil é o aposto, então ele deve vir entre vírgulas. Mas, quando for aposto explicativo, não se esqueçam disso. E por fim, pessoal, vou comentar sobre o adjunto adverbial deslocado. O que é isso, pessoal? É quando o adjunto adverbial ele sai do final da oração e vai para o início ou para o meio dela. Por exemplo, ontem eu estudei português. O adjunto adverbial é o quê? Ontem. Eu tirei o advérbio do final da oração e joguei para o início. Então, para sinalizar que eu fiz isso, eu coloco uma vírgula. Por exemplo, ontem, vírgula, eu estudei português. Para você identificar o advérbio, pessoal, você pode fazer o seguinte. Na oração, eu estudei português ontem. Qual é o advérbio? Ontem. Pegue a palavra ontem e jogue para o início e veja se dá certo. Por exemplo, ontem, vírgula, eu estudei português. Deu certo. Se eu pegar o ontem e jogar para o meio, eu ontem estudei português. Deu certo? Também. Então você identificou que o ontem é um advérbio. O ontem é um advérbio com uma palavra só. Mas, se ele tiver 3 ou mais palavras, a vírgula será obrigatória. Se ele tiver menos, a vírgula será
facultativa. Por exemplo, na semana passada, vírgula, eu estudei português. Na semana passada são 3 palavras, então 3 palavras ou mais, a vírgula é o quê? Obrigatória. Se fosse apenas ontem, ontem eu estudei português. A vírgula é o quê? Facultativa, porque o advérbio só tem uma palavra. Se o advérbio vier no final da oração, a vírgula não deve ser colocada, só se ele for deslocado para o início ou para o meio da oração, beleza? E aí, gostou deste vídeo? Aproveita, já clica aqui no card e acesse o vídeo sobre crase, uso facultativo da crase. E não perca os próximos vídeos do canal. Até a próxima, pessoal!